consagramos a nossa igreja, Pai. Ó Deus, vem falar conosco, ó Deus, vem falar no nosso coração, Pai. Ó Deus, prepara a nossa vida para receber mais do Senhor nesta noite, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos contemplar o Senhor dia após dia das nossas vidas, ó Deus. Pai, tira toda preocupação, toda angústia dos nossos corações e que a nossa vida seja cheia de Ti, ó Pai, a cada momento, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vejo a glória do Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos? Glória
Graça e paz, meus queridos, amados irmãos, Cristo Jesus. Estamos mais uma vez juntos nesta noite, louvando, glorificando o nome do Senhor. Nos alegramos pela vida de cada um de vocês. O Deus está preservando a cada um, cuidando de cada um e livrando a cada dia os irmãos de enfrentarem esse problema dessa pandemia e manterem firmes o seu propósito, servindo ao Senhor em cada momento. O pastor José Valdo, que faz esse momento de dízimos e ofertas, hoje surgiu um problema no olho e amanhã ele vai ter que procurar assistência médica para isso, então, por essa razão, ele não pôde estar presente agora à noite. Meus irmãos, quando nós pensamos nesse momento, dízimos e ofertas, nós pensamos em várias coisas. A primeira delas, nós pensamos na questão da oportunidade que Deus nos dá. Oportunidade que começa na preservação da nossa vida, e essa oportunidade se estende, Ele nos dá o recurso para nós nos mantermos, seja através do emprego, os que já estão aposentados. Isso é um presente de Deus para cada um de nós. Ele nos provê todas as coisas, nas dificuldades, nos momentos mais difíceis. Deus está sempre nos provendo e trazendo soluções para as nossas vidas. Então, por isso que nós vemos como um grande privilégio. Vemos também, ao mesmo tempo, como uma obrigação do cristão. Esse é um princípio bíblico, que a obra do Senhor é mantida através da igreja. A obra do Senhor não é mantida através de órgãos governamentais, nós não recebemos doação, subvenção de nenhum órgão público. A obra do Senhor é feita através daquele recurso que Deus coloca na sua mão. Então, quando você deixa de entregar o seu dízimo, oferta, você está abrindo mão de uma grande oportunidade, desobedecendo uma ordem do Senhor e, ao mesmo tempo, deixando de estar envolvido na obra do Senhor. Quando nós paramos esses dias aí pensando a respeito disso, diante das necessidades que nós às vezes passamos como igreja, e semana passada, inclusive, nós fizemos aquela solicitação aos irmãos, muitos irmãos participaram aqui, continuarão participando ainda, para nós saudarmos aquele compromisso financeiro, trabalhista, nós temos que pagar. A oferta de domingo foi o valor de R$632 aqui, e depois mais R$500 que foi depositado na porta da igreja. Esses valores já foram passados para a igreja, já foi feito assim, uma parte desse valor desse débito, para ser levantar próximo ainda de R$2.700. Então, mas garantidamente nós vamos fazendo isso, nós já temos um acordo com ela, para que nós possamos pagar gradativamente, tá bom? Então, quando a gente pensa nisso, e a gente vê as coisas que Deus nos dá, né? Por exemplo, nós estamos aqui sentados nesses bancos, os bancos estão limpos porque alguém fez isso. Alguém que fez isso recebe para fazer isso. Né? Nós temos aqui luz, claro, no ambiente, porque nós temos que pagar as contas de luz. Tem água, porque alguém está pagando por isso. Esse alguém somos nós mesmos, nós que mantemos tudo isso, essa estrutura, esse prédio, todo esse prédio que é mantido através de dízimos e ofertas que nós entregamos. Então, quando você deixa um mês de entregar, você compromete uma receita mensal, porque a gente faz um planejamento sobre um valor fixo que nós temos. Então, a gente precisa entender essa questão da fidelidade devido aos compromissos também assumidos. Claro que tem outras coisas, por exemplo, quando nós resolvemos reformar o prédio, o dinheiro vem de onde? Alguns irmãos dão ofertas especiais, dão materiais, mas eles pagam uma mão de obra específica para isso. Agora mesmo nós estamos precisando urgentemente de fazer algumas intervenções
devido a alguns vazamentos que vocês estão vendo ali nas laterais, né? Outro vazamento na parte de trás, lá na área de trás, das salas. Mas nós não podemos fazer isso agora. Por quê? Porque muitas pessoas estão negligenciando o dízimo da oferta. Então, se todos fossem exibir, só nós vamos fazer, não tem preocupação nenhuma, meus irmãos, com o número de pessoas que nós temos, nós teríamos condições de manter todos os nossos compromissos mensais. Então fica aí esse desafio para você, que você possa se tornar, se você não é ainda, se torne fiel ao Senhor, devolva o seu dízimo da oferta. Não devolva um valor simbólico, não. É o dízimo mesmo, fidelidade. Deus está vendo, Deus vê o seu coração. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso com alegria. Deus ama a quem faz isso com alegria. Então, pense nisso, seja fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, tá bom? Então nós vamos orar, consagrando ao Senhor agora a sua vida, consagrando os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor, e logo depois nós vamos cantar, e você vai trazer os seus dízimos de oferta e colocá-lo aqui diante do Senhor. Se você vai entregar a oferta, o dízimo agora, se você quiser colocá-lo nas suas mãos, apresentando-os ao Senhor agora, faça isso, nós vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, nas mãos dos seus filhos estão recursos que o Senhor tem dado a eles, Pai. Que o Senhor possa, Deus, conscientizar a cada um deste compromisso que cada um de nós tem, que é o devolver o nosso dízimo de oferta. Quando fazemos, nós estamos sendo cooperadores de Deus na obra do Senhor através do nosso dízimo de oferta. Então, Pai, nos ajude a ser fiel ao Senhor, Deus. Cada momento, Deus, levanta outras pessoas do nosso meio que têm feito parte da sua igreja, mas que ainda não conhecem esse privilégio, Deus, de saber que a partir daquilo que o Senhor tem dado a ela tem sustentado, ajudado a sustentar a tua obra, Deus, nessa consciência a cada um, Deus, nesse momento, Pai. Visita seus filhos com o poder do teu Espírito Santo, dando provisão para eles, deixando que nada falte para eles em momento algum sequer. Pedimos pelos empregos que os irmãos têm, Pai. Guarda, faz com que as empresas possam prosperar, que eles possam ter os seus empregos mantidos. Em tempos, ó Deus, tão difíceis, onde o desemprego tem crescido assustadoramente, mas que o Senhor possa preservar o emprego dos seus filhos, Pai. Essa fonte de sustento que o Senhor tem aberto para eles, mas para isso, dá consciência a eles de que eles precisam ser obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor, todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, recebe as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas, que agora são consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus. A resposta
Senhor, tem uma nova história para cada um de nós. Estrela
Agradecemos também as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, que estão ali conectados, fazendo parte desse corpo do Senhor, da Igreja de Jesus, que está espalhado em todos os lugares da face da terra e que expressa visivelmente através da congregação local, através das igrejas locais que servem e adoram o nome do Senhor. Nós temos o informativo aí, projeto para a gente, por favor, só para nós destacarmos algumas coisas aqui. Vamos lá, pode ir passando aí a carta do informativo, você recebeu pelo seu WhatsApp, né? Pode ir passando, aí uma palavra para cada um de nós, mesmo assim perfeitos, Ele, Deus, nos ama. É uma lida depois, não agora, a hora do todo. Muito importante você entender essa forma do amor de Deus, mesmo sendo pecadores. Março agora, vou marcar essa data da jornada da leitura bíblica e a gente vai comunicar posteriormente. Estaremos aqui na igreja juntos lendo a palavra de Deus. Podemos mais um pouco adiante. Temos alguns lembretes especiais, né? A escola bíblica dominical, a rádio online, né? Que a gente está mantendo com as canções. Um convite para que você possa buscar aquelas pessoas, aqueles irmãos nossos que estão distantes, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Vamos para o próximo aí, porque nós estamos tendo vários destaques, né? Aí nós temos o agradecimento do pastor Gessé e a congregação do Bairro das Claras, da nossa igreja, que estiveram conosco a domingo passado, a celebração do aniversário da igreja, o horário da escola bíblica dominical, pode descer mais, né? Aí depois nós temos a meditação bíblica online, volta se puder, por favor, que é a live que nós fazemos depois da escola bíblica, volta 10 e 15, 10 e meia, nós fazemos. Aqui o Maurício colocou um destaque para nós lembrarmos de estar orando pelo nosso país, que já ultrapassou 250 mil mortes pela Covid. Nos está lembrando de orar pelas famílias enlutadas. Graças a Deus, a vacinação já tem alcançado uma boa faixa etária e a gente vai acompanhando isso. Para você fazer a entrega dos seus dias, no caso você não queira trazer o dinheiro, você pode fazer a transferência bancária, basta usar o Pix, ou se você já cadastrou a sua conta no Pix, é só usar o CNPJ da igreja e vai colocar imediatamente na conta da igreja também. Você manda o recibo para a gente contabilizar. Então aí algumas fotos a respeito da programação de domingo passado, do aniversário da igreja, pode ir passando. São esses aqui mesmo, a apresentação do Nicolas, né? Nós tivemos também no domingo passado, da tarde do culto. Vamos mais um pouco adiante. Os aniversariantes agora do mês de março estão aí também já destacados, né? Primeiro ali, para o próximo aniversário que nós temos, então, é o nosso irmão Júnior, né? Que é 17 de março. Depois temos outros demais. Na semana nós vamos lembrando desses amados que estão aniversariando. Então, são esses destaques que estão no informativo. Se por acaso alguém faz aniversário em março, o nome não está naquela listinha ali, entre em contato, passa para a gente que nós vamos incluir, tá bom? Ela vai partir dos dados que nós temos anotados ali que são contabilizados. Meus irmãos, na semana passada, nós celebramos o aniversário da igreja. Na semana anterior, no dia 14, nós tivemos a oportunidade de tratar sobre o assunto. Esse assunto nos levou a pensar sobre ele
e ampliar esse assunto para outros personagens bíblicos. Nós vamos ampliando a cada semana, lembrando aos irmãos que nós estamos vivendo um novo recomeço como igreja, a partir do aniversário da igreja. Estamos vivendo um novo recomeço a partir dos retornos presenciais, vivendo um novo começo porque nós iremos agora começar as nossas reuniões e encontros para planejamento e atividade desse ano. Então nós temos que nos adaptar ao momento. Hoje ainda os irmãos estão aí sem as fitas, mas domingo que vem elas voltam, porque nós precisamos dessa cautela, desse cuidado aí de preservação dos irmãos, né? Nós ainda não estamos livres. Essa semana eu fiquei lá no grupo da igreja, uma informação da igreja aqui, da nossa associação batista, que tinha um grande problema com isso, de transmissão. Então, a gente precisa ter o cuidado para não haver essa aproximação durante esse tempo. Depois a gente volta ao normal. Graças a Deus nós não tivemos casos aqui mais graves, nós tivemos transmissão que houvesse corrido o nosso tempo, mas porque nós estamos cuidando de tudo isso. Algumas igrejas têm se deixado bastante com isso, né? E nós temos cuidado, mantido aí sempre a higienização dos locais, a questão da água, só água nos copos descartáveis, o álcool da higienização, banheiros com águas descartáveis, instrumentos que são limpos, microfones que são limpos com álcool após a utilização, porque nós precisamos fazer a nossa parte do cuidado. Agora, mesmo com todo o cuidado que nós temos, porque as pessoas estão tendo a vida normal lá fora, se um outro for contaminado, a gente vai estar pedindo a Deus por ele, né, para a restauração dessa pessoa, mas vamos preocupar para não acontecer isso dentro do tempo, não é isso? Então, por isso que a gente zela isso durante o culto, tá bom? Não é questão de falta de fé, não é nada disso não, é questão de zelo, cuidado. Os irmãos que estão lendo a Bíblia durante o ano, que recebem aquele texto todos os dias, nós chegamos no livro de Levítico. O livro de Levítico são tantos detalhezinhos, algumas leis, que a gente pensa o seguinte: para que eu estou lendo isso aqui? O que isso tem a ver comigo hoje? Você observa ali naqueles capítulos lidos essa semana, Deus dando por Moisés as leis cerimoniais ali do pecado, mostrando a questão da higienização. Tinham que se banhar para chegar, tomar banho para chegar à presença de Deus, tinham que oferecer um sacrifício para chegar à presença de Deus. Quando tivessem contato com alguém que tivesse uma enfermidade, essa pessoa era isolada, porque eles estavam no deserto, quase 3 milhões de pessoas. Qualquer infecção que houvesse mataria um contingente imenso de pessoas. Então, esse zelo, se fosse falta de fé, Deus não mandaria essas leis, esses cuidados, quando Ele tirou o povo lá do Egito e levou para Canaã. Então, eles seguiam rigorosamente, né? Ali, tanto Moisés quanto Arão, o cuidado que eles tinham em estar cuidando dessas pessoas para que elas fossem preservadas das enfermidades e dos males daquele tempo, e realmente isso foi feito. Os tipos de enfermidades, as pessoas eram tiradas, colocadas fora do acampamento, quando saravam, voltavam a estar junto do acampamento, para não espalhar aquela enfermidade. Então, se você não está lendo, tem o livro de Levítico com a visão de hoje. O que isso representaria hoje no nosso meio? Então, nós estamos vendo aqui a saúde, essas normas de prevenção que se está utilizando, foi apenas uma atualização daquilo que Deus já havia definido lá no povo de Israel, na saída do povo de Israel do Egito, no deserto, para chegar até Canaã. Simplesmente é o mesmo método, só que com um pouco mais de avanço devido
aos momentos que nós temos hoje, né? Hoje nós temos recursos de álcool para isso, higienização e tudo, eles não tinham. Então, eles tinham outros meios para isso. Então, esse é um princípio que nós precisamos lembrar dele. Então, na semana passada, nós começamos então a falar, semana de 14, a falar sobre a questão da fé, o recomeço. Esse recomeço, ele se baseia na fé, e eu quero trazer, durante algumas semanas aos irmãos, alguns personagens, algumas pessoas que tiveram essa oportunidade de exercício da fé. No dia 14 nós falamos a respeito de Noé. Noé que exerceu uma fé para recomeçar a povoação da terra. Não conheciam ainda o que era chuva, e Deus mandou Noé construir uma arca. E ele construiu, porque Deus disse que ia chover muito, e não sabia o que era isso. Até então, a Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava toda a vegetação, mas não havia chuva. Mas pela fé, ele construiu aquela arca, e aqueles que não ouviram a palavra do Senhor, depois dele proclamar durante 120 anos do arrependimento, a eles não ouviram, Deus salvou apenas a família de Noé, com aqueles animais de cada espécie, para repovoar a terra. Isso só foi possível por causa da fé que Noé exerceu no Senhor. Ele e sua família foram preservados, repovoaram a terra e chegou até os nossos dias. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Moisés. Moisés, esse homem de Deus, um homem que tinha uma fé verdadeira, uma fé que via o invisível, um homem que sabia exatamente aquilo que Deus era suficientemente capaz de fazer, tudo aquilo que ele havia prometido. E baseado nessa fé, então é que Moisés salvou, preservou toda a nação dos hebreus, do povo de Israel, tirando-os ali do Egito e passando pelas dificuldades todas que nós temos nos relatos bíblicos. Para quem está fazendo aquela leitura, quem é acompanhado isso dia a dia, esses acontecimentos pela palavra do Senhor, né? Meus irmãos, vamos ler o texto em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 23 até o versículo 29. Deve estar projetando o texto aqui para facilitar aos irmãos. Estou lendo uma versão de Gênesis, esse primeiro texto. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que a sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Senhor, por amor ao Messias, julgou sua desonra como riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois estava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Até aqui, versículo 29. Senhor, nos dê agora a compreensão dessa tua palavra e a revelação do teu Espírito Santo, para que
Suas palavras podem entrar em nossos ouvidos e penetrem profundamente em nosso ser, nos levando a tomar uma atitude corajosa como Moisés no exercício da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos a respeito desse texto, sobre essa fé, a Tessalonicenses tem traído o subtítulo ali, a fé heróica de Moisés. Quando Deus ele chamou Moisés para ser o libertador daquele povo, eram momentos talvez de desafios muito grandes. Nós lemos ali as estradas, aquela situação toda, né, que ocorreu, mas isso vai ocorrer futuramente. Primeiro, há aquela questão aqui que o texto nos lembra que Moisés, por causa da formosura, da beleza dele, que não era comum, o aspecto físico dele era diferente das pessoas ali do Egito. Então, eles não tiveram medo da decreto do rei. Moisés então foi morar no palácio, ali ele viveu durante um tempo, mas preferiu viver com o povo de Deus, ser maltratado como o povo de Deus, do que desfrutar prazeres do pecado que acabasse de proporcionar por um curto período de tempo. Então vejam, Moisés ele teve uma atitude de fé no Senhor quando ele deixa o palácio real para viver entre o seu povo, entre os hebreus. Depois, nós vemos então Moisés chamado por Deus como libertador daquele povo. Há uma série de situações que o texto nos traz aqui, mas também que nós acompanhamos a narrativa bíblica ali da chamada de Moisés, no livro de Êxodo, da retirada do povo ali de Israel, do Egito, para levar a terra de Canaã. E uma das coisas, meus irmãos, que nos chama a atenção nesses relatos bíblicos é a certeza que Moisés tinha que Deus não os abandonaria. A fidelidade de Moisés foi baseada exatamente nisto. Ele sabia que Deus não os abandonaria, que Deus jamais os deixaria, que eles estariam guardados pelo Senhor. Moisés tinha então uma fé tão espetacular que fazia crer que Deus cumpriria de forma extraordinária as suas promessas. E foi o que ele fez. Então, para isso, nós vemos em Moisés, então, alguém que está vendo o invisível por meio da fé. A fé, diz o texto de Hebreus, ela, capítulo 1, capítulo 11, versículo, ela não se baseia em coisas que você vê, em coisas que você não vê. E Moisés é um desses que podia exercitar uma fé fundamentada em coisas que ainda ele não havia visto acontecer, mas que ele sabia que iria acontecer. Esse cuidado de Deus, ter uma fé que vê o invisível. Tem uma frase ali que eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos? Uma fé que vê o invisível não se move pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus. Uma fé que vê aquilo que é invisível, só você consegue enxergar. Você pode falar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu filho, para o seu colega, pela fé, eu estou vendo isso acontecer. Ele não vai enxergar a mesma coisa que você. A fé é um exercício individual. É você em Deus, é a confiança verdadeira em Deus, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, mesmo que nós nunca vimos acontecer. Aconteceu com Noé, aconteceu com Moisés. Moisés então exerce uma fé vendo o invisível, e agora o texto nos diz aqui que quando ele exerce essa fé verdadeira, para ele tinha uma verdade que era inalterável: Deus nunca se esquece de nós. Deus não se esquece do seu povo. Mesmo que por um tempo aquele povo permaneceu escravo no Egito, mas Deus não esqueceu o seu povo. Havia ali o cumprimento de
alguns atos de obediência, rebeldia do povo contra Deus, e veio as consequências da escravidão e tudo mais, né? Uma série de outras coisas que estão no texto ali. Nós não temos tempo para tratar de todos eles. Mas quando nós olhamos, Deus está cuidando, preservando o seu povo. O povo da nação hebraica, hebraico e israelita é a mesma coisa, tá? Quando você vê usando o mesmo nome, esses dois nomes é a mesma coisa, tá? Então, quando esse povo hebreu, ele então está no Egito, ele começa então a crescer, a multiplicar muito mais que os egípcios. O Egito se tornou, tinha uma população muito maior de hebreus do que os próprios egípcios. Deus proporcionou isso para quê? Para que eles criassem essa força necessária, essa resistência necessária, até mesmo naquele tempo de escravidão em que eles estavam ali trabalhando arduamente. Os irmãos veem ali Faraó sendo cruel com eles ali, forçando-os a trabalhar horas e mais horas, além daquilo que eles podiam trabalhar, e tudo aquilo ali já havia um propósito de Deus. Havia Deus preparando-os fisicamente para enfrentar uma caminhada no deserto. Deus, Ele preocupa-se em prover todas as coisas. Então, através de Moisés, Deus vai mostrar àquele povo que Deus não se esqueceu dele. Então, nós podemos aprender algumas coisas muito especiais aqui com Moisés. E eu vou passar por elas aqui bem rápido para você. Primeira coisa, uma fé que realmente vê o invisível, é uma fé que recusa o que é aparente para viver aquilo que é eterno. Ali projetado para você, Hebreus 11, 24 até o versículo 26, que nos mostra ali quando Moisés, já adulto, recusou ser aclamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado, que pode proporcionar por curto período de tempo. Mas por amor ao Messias, ele julgou sua desonra com a riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua gloriosa recompensa. Vejam, meus irmãos, que Moisés, ele tinha uma relação com Deus. Deus falava com ele ouvia Deus falando com ele. E quando Deus o chama para guiar aquele povo, ele, ao mesmo tempo, ele diz que ele era incapaz. Não sei falar, tem dificuldade de expressar. Deus levanta então o seu irmão Arão para ajudar, para falar com ele. Então, meus irmãos, Deus sempre provê todas as coisas para nós. E Moisés nos ensina que existem coisas que são aparência e existem coisas que são eternas. Aquilo que é aparente é transitório, vem e vai, acaba nada. Aquilo que é eterno dura para sempre. O que Moisés nos ensina aqui é que a fé verdadeira do Senhor, ela recusa todas as glórias desse tempo. Veja que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou todas as glórias do Egito que ele poderia ter, toda a riqueza que ele poderia ter, sendo um herdeiro ali do palácio real. Ele abriu mão de todas essas coisas que aparentemente eram atrativas. Será que você, no lugar de Moisés, você abriria mão? Olhando a pobreza que vivia o povo hebreu, e olhando para aquilo que vivia a riqueza do povo egípcio, e você então é convidado para ser herdeiro do Faraó, usufruir de toda aquela riqueza, viver tudo aquilo. Será que você realmente faria isso? Será que você negaria realmente viver lá no Egito para viver com o povo de Deus no meio do sofrimento, da perseguição, do castigo, de todos os meios? Hoje nós vivemos um tempo, meus queridos, em que as pessoas estão à busca do sucesso financeiro. Elas querem cada dia mais a projeção financeira, projeção social. Elas querem se
mostrarem o que elas têm. E aqui Moisés está dizendo o seguinte: olha, isso tudo é aparente, isso vai acabar, isso tudo é aparência. E Deus não vive de aparências, Ele vê a sinceridade do nosso coração. E aí ele fala o seguinte: Moisés, quando exerce a sua fé, ele troca todas as glórias do mundo para viver a eternidade com Deus. Precisamos aprender com Moisés como viver com o Senhor, como nos relacionar com o Senhor verdadeiramente, meus queridos, e entendermos isso a cada dia da nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo, o mundo tenta nos atrair de todas as formas, somos aprisionados por um mundo de coisas aparentes e esquecemos do eterno. Ouvi uma expressão há poucos dias atrás, estava assistindo uma conferência sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, através da internet, e o pessoal realmente muito sério dentro do ensino bíblico, comprometimento muito grande, acompanhei muitos eventos deles. E eles, uma das coisas que os leitores falou me chamou a atenção, me incomodou bastante, e essa é uma expressão que os irmãos vão ouvir usando-a por diversas vezes. Ele diz o seguinte: uma das maiores artimanhas que o diabo está utilizando para esses últimos tempos é o seguinte: é fazer com que a pessoa se ache convertido, se ache um cristão, mas está sendo enganada. Ela faz o seguinte, ela pensa o seguinte: se eu ler a Bíblia, um versículo bíblico por dia, está tudo bem. Se eu entregar o meu dízimo, está tudo bem. Se eu for à igreja de vez em quando, uma vez por mês, marcar presença, está tudo certo. Então eu estou garantindo a minha salvação. Ele diz o seguinte: olha, como nós temos pessoas sendo enganadas por essa artimanha de Satanás. Estão dentro das igrejas, mas não tem compromisso com o Senhor da igreja. Vão à igreja quando imaginam, quando querem. Qualquer coisa é motivo para a pessoa deixar de estar na igreja. Qualquer interesse próprio, pessoal, ela abre mão. Qualquer parceiro, ela abre mão. Qualquer coisa, ela fica de fora, não se envolve, não participa, e ela acha que está salva. Está tremendamente enganada. Ele diz o seguinte: porque o salvo, ele tem um compromisso com Jesus, com a sua obra, com a igreja que o Senhor colocou para participar dela. Aconteça o que acontecer, quando a igreja está reunida, você está reunido. É o que acontecia na igreja cristã, primitiva. A cada dia o Senhor acrescentava a igreja, os que iam sendo salvos. A igreja crescia e multiplicava. Havia unidade, havia temor a Deus, havia compromisso com Deus. Mas nesses últimos tempos, nós estamos vendo situações acontecendo como sinal da apostasia, conforme Paulo ensina através da Epístola de Timóteo. Na apostasia dos últimos tempos, aí ia acontecer isso. As pessoas viveriam um período de uma mornidão muito grande, que é pior do que a frieza. O estado da mornidão espiritual, meu querido, é pior do que a frieza. Sabe por quê? Porque na mornidão você acha que você é alguma coisa. Na frieza você tem certeza que não é. E quando você acha que você é, você está sendo enganado. Aí esse acha que você é aquele texto bíblico que você lê de vez em quando, aquele ofertinho que você dá de vez em quando, aquele dia que você vem quando você acha que tá bom, não tem nada para fazer, eu vou à igreja. Meus irmãos, o Senhor quer ver em nós fidelidade a Ele. A fidelidade a Ele passa, portanto, por esse momento de definirmos quem realmente nós somos. E essa pandemia tem servido grandemente como processo de Deus separar trigo do joio, mostrar aqueles que são dele, aqueles que não são dele.
aqueles que têm compromisso com Ele e os que não têm compromisso com Ele. E nós precisamos ter uma postura, meus irmãos. Não podemos viver uma vida de mornidão, como o Senhor disse: se for morno, eu vou vomitar da minha boca. Não faz parte da minha vida, vai ser repelido, vai ser colocado para fora. Está fazendo mal. O morno está fazendo mal para o meu corpo. O morno está fazendo mal para o meu organismo. Quando você toma água morna, vem aquela vontade de vomitar. Deus está dizendo o seguinte: é dessa forma que eu sinto quando eu vejo pessoas parecendo que são cristãos, mas estão perdidas na igreja. Estão provocando náuseas em mim, olhar para o meu povo e achar que esse povo pensa que estão salvos, mas estão negando o meu nome no dia a dia, não tem compromisso com a minha obra, não tem compromisso com a igreja, não serve ao Senhor de coração. É dessa forma, meus irmãos, que Deus olha para o seu povo nesses últimos tempos. O Senhor prepara a sua igreja, por isso que Ele diz que são poucos os que vão encontrar esta porta, poucos vão passar por essa porta, porque somente aqueles que definem a sua vida de fé, uma fé que vê realmente o invisível, que deixa o aparente, olha para a eternidade. As coisas deste mundo são passageiras, o mundo passa, diz a palavra de Deus. As suas concupiscências também passam, porque as paixões deste tempo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Meus queridos, quando nós entendemos isso, nós esquecemos, deixamos de viver uma vida de aparência, passamos a viver uma vida de frutos produzidos na obra do Senhor. Passamos a viver uma vida que se fundamenta na verdade que tudo em nós é eterno. Hoje pela manhã, na live, eu falei um pouco a respeito dessa questão de nós sermos filhos de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse discernimento de quem nós somos. Se nós somos filhos de Deus, nós somos comprometidos com Deus. Se não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo. Isso é a realidade bíblica, meus queridos. E o Filho de Deus faz a vontade de Deus. O Filho de Deus obedece a palavra de Deus. O Filho de Deus está na casa de Deus. O Filho de Deus congrega com o povo de Deus. Mas o povo que não é de Deus, que é do diabo, vai fazer a vontade do diabo. Vai estar com ele. É isso que Moisés fez aqui. Eu não quero aquilo que é perdido, é de aparência. Eu não quero viver de aparências. Eu não quero viver de aparências. Mas eu quero viver daquilo que é eterno. Aprendamos, meus queridos, então, com Moisés, a exercitar uma fé que nos leva então a ver aquilo que é invisível. A segunda lição que nós aprendemos é que a presença de Deus é suficiente para nós. A presença de Deus é suficiente. Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. Nós lemos o seguinte: Moisés argumentou diante do Senhor, diante de Deus: tu me disseste, faz subir este povo, mas não me revelastes quem mandarás comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me, Senhor, o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado por tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. E o Senhor lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei bênçãos. No momento da dificuldade, não da incerteza, não de que ele não seria capaz, ele só queria saber como as coisas iriam suceder. Ele disse: olha, Senhor, eu sou o povo,
eu vou fazer para levar esse povo? Agora, se o Senhor se agrada da minha presença, o Senhor pode me mostrar como é que eu vou fazer isso? A resposta do Senhor para ele foi: eu pessoalmente irei contigo te dar resposta. A presença de Deus é suficiente para nós. Moisés então creu nisso. É a presença de Deus. Eu disse: eu irei com você. Vou dar descanso para você. Durante a trajetória, os irmãos irão ver como que Deus levanta pessoas, como Deus subiu Moisés, levava as coisas de Moisés, diante de um povo rebelde que ficava constantemente jogando na cara de Moisés, que lá no Egito era melhor, que Moisés mantendo a sua postura, que tinha certeza do que Deus estava fazendo. Então, meus irmãos, nós precisamos, como Moisés, crer nisso, que precisamos da nossa vida. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus na sua vida é suficiente. A presença de Deus lá na sua casa é tudo que você precisa. A presença de Deus é suficiente lá na empresa onde você trabalha. A presença de Deus é suficiente para você no seu relacionamento diário. Tudo que você precisa é da presença de Deus. Sobre essa presença de Deus, Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz para Josué, quando Josué estava sendo sucessor de Moisés, então o Senhor disse para ele: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Foi a promessa de Deus para Josué. A mesma promessa que Deus fez para Moisés, que a presença dele estaria com eles durante todos os dias. Quando Moisés morre e Josué é levantado como sucessor de Moisés, Deus renova a mesma promessa que ele tinha feito a Moisés: é forte, corajoso, eu vou com vocês. Se eu vou com vocês, você não precisa ter medo de nada. Se Deus está comigo, por que eu tenho medo das coisas? Isaías 41, 10, o profeta diz assim: não tenha medo. Deus diz, né, para o profeta Isaías: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanimes, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita sustentarei. Hebreus 13, 5: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo que possuís, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, jamais te desampararei. Na versão NVT, esse mesmo versículo diz assim: não amem o dinheiro, e sejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Às vezes as pessoas acham que elas precisam juntar, acumular, tudo mais, pensando no futuro. Você precisa do futuro de Deus na sua vida. Deuteronômio 31, versículo 6: portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês, Ele não os deixará e nem os abandonará. É a promessa de Deus sendo renovada na vida do seu povo. É a promessa de Deus ser renovada ali para aquele povo hebreu, ainda chegando, antes de chegar na terra de Canaã. A promessa de Deus sempre renovada em nossa vida, através da palavra do Senhor. Último lugar, uma fé verdadeira que vê o invisível. Nós vimos aqui em Moisés também, que é uma fé que vence os obstáculos na direção e no poder de Deus. Porque o fato de você ter fé verdadeira não significa que você não vai ter obstáculo. O Senhor vê o seguinte: agora que eu sou filho de Deus, eu não tenho mais problemas. Essa é uma mensagem que o diabo tem ensinado através de grupos religiosos. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, agora você não tem mais problema financeiro, não tem problema de saúde, não tem nada que venha te incomodar. Você é vencedor, você vai passar por, você vai ser melhor do que os demais. Uma série de coisas que o diabo tem ensinado através da boca de pessoas que se dizem servos do Senhor. Porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus não diz isso. Ele diz aqui para Moisés o seguinte: haverá obstáculos.
Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse lá no passado, ele disse então para Moisés que ele estaria conosco, com eles, que o Senhor daria direção e o poder de Deus sobre a vida deles. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Então vejam, meus irmãos, a promessa que Deus fez para Moisés lá no passado, Ele a renova em Jesus no Novo Testamento. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. O mesmo Deus que cuidou de Moisés é o Deus que cuida de nós. Hebreus 11:29 diz: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. A fé leva o servo de Deus ao reino celestial. Mas se alguém que não tem encontro com Jesus tentar seguir esse servo de Deus, ele não chega lá no céu. Não é porque seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu filho é crente, é salvo, você está garantido a salvação. Você vai segurar nele quando ele for levado para o céu. Não vai. A Bíblia não garante isso aqui. A Bíblia diz o seguinte: olha, Deus diz o seguinte: se não for servo do Senhor, morrerá afogado. Só que quando Jesus agora fala das últimas coisas, Mateus 24, ele vai dizer o seguinte: aqueles que não me honram, que não me servem, eles serão separados, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Moisés morreram na água, em Jesus são todos queimados no lago de fogo. Porque Ele é o Senhor. Agora a decisão, a escolha de como você quer viver a sua vida, meu querido, é sua. Quer viver comprometido com o Senhor? Faça uma aliança com Ele, comprometa com Ele. Ou se você quer correr o risco de receber sobre si as consequências da negação do nome do Senhor, continua fazendo as coisas negando o nome do Senhor, e as consequências virão. Deus é amor, Deus também é justo. Deus é amor, disse hoje pela manhã, mas o amor traz em si o caráter da disciplina. O pai que diz que ama o filho, mas não disciplina o filho, esse pai está dizendo que ele não ama o filho. Ele usa uma palavra sentimental de amor, mas na prática ele não exerce o amor. Deus corrige a todos a quantos Ele ama. Se você ama o seu filho, você o corrige por amor. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Passamos, meus irmãos, em nossa vida de momentos difíceis, de disciplina. O Senhor quer nos mostrar o seu amor, quer nos colocar perto dele. Quando passamos essas dificuldades, essas lutas, não fraquejamos jamais. Renovemos a nossa aliança, a nossa fé do Senhor, porque a fé torna aquilo que é invisível real na nossa vida. Moisés contemplou pela fé o povo chegando lá na terra de Canaã. Ele não chegou lá. Josué e Caleb conduziram esse povo para entrar lá. Aqueles 3 milhões de pessoas que saíram lá do Egito, daquela geração, apenas Josué e Caleb entraram lá na terra do Egito. Toda a outra geração morreu no deserto, levantaram outras pessoas e entraram junto com eles, mas naquela geração que saiu do Egito, que era para todos eles herdarem a terra de Canaã, somente os 2, porque a fé não foi exercitada, uma fé verdadeira do Senhor, e eles pereceram. Você pode escolher perecer na sua vida, perder a sua vida com o Senhor, perder o privilégio da vida com o Senhor aqui no reino celestial, ou pode escolher recebê-lo pela fé.
Eu creio que Deus está presente na sua vida e que Ele vai proporcionar para que tudo transcorra bem na sua vida. Então, meus queridos, como Moisés, tenha uma fé que seja capaz de ver o invisível. Mesmo que as circunstâncias à sua volta não sejam favoráveis, mesmo que o tempo seja de medo, seja o tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, de luta, de enfermidade na nossa vida, jamais deixemos-nos influenciar por isso, para que a nossa fé desfaleça jamais. Tem um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10 a 12, eu vou concluir com ele, que diz assim: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra Faraó, ou seja, aquela filho de Faraó resgatado, Moisés lá do Egito, já foi o plano de Deus. Ela não fez aquilo por ser bonzinho, não, foi o plano de Deus. Então o texto diz aqui: o Senhor enviou para o Egito, levou ainda criança lá para o Egito. Ali depois ele voltou ali, agora já como servo do Senhor, para realizar sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Sabe para você, no início desse texto, desse versículo, nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Ah, meus irmãos, precisamos conhecer o Senhor, prosseguimos confiando no Senhor. Aceite nesta noite o desafio de viver pela fé em Deus. Uma fé capaz de ver o invisível. Uma fé que não se move pelas circunstâncias. Uma fé que recusa os prazeres deste mundo. Uma fé que reconhece que a presença de Deus é suficiente. Uma fé que vence todas as coisas na direção e no poder de Deus. Amém? Deus pode ver essa fé em você. Deus vê essa fé em você. Se não vê ainda, que você nesta noite faça um compromisso com o Senhor para que Ele possa ver essa fé verdadeira em você. Se você já exerce a fé no Senhor, vai estar vivendo esse estado de mornidão, saia dele, reaja, deixe de ser rejeitado pela boca do Pai, pela boca de Deus, por causa da sua mornidão, achando que ocasionalmente estar na igreja, ocasionalmente ler a Bíblia, ocasionalmente orar, está tudo certo. Vida com o Senhor é compromisso, é relacionamento com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que Ele possa te abençoar, meu querido irmão, que Ele possa sustentar a sua vida, que Ele te renove a cada momento, que Ele faça você ter uma fé que vê o invisível como Moisés teve. Amém? Semana que vem nós vamos ver o outro personagem que vai nos ensinar como exercitar uma fé para recomeçar a nossa vida. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos falar com os Deus. Ó Deus, nós temos diante de nós a Tua palavra, Deus, que é um grande desafio nesta noite. Ah, Pai, como nós precisamos conhecer o Senhor. Quantas coisas, Senhor, nós temos feito, ou quantas nós temos deixado de fazer por negligência. Quantas vezes estamos aceitando qualquer coisa. É para o Senhor, Ele aceita qualquer coisa. Não, Senhor, não deixe isso continuar acontecendo em nossa vida e em nosso meio. Ensina-nos, ó Deus, a apresentar o melhor para o Senhor, o melhor da nossa vida para o Senhor, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos bens, o melhor do nosso testemunho, o melhor para o Senhor, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, tira-nos dessa lentidão espiritual e traz ao teu povo, Deus, um renovar do Espírito Santo.
para viverem fortalecidos, aquecidos pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus. Para que vivamos uma vida íntegra com o Senhor, uma vida de testemunho, uma vida que proclame quem é Jesus, uma vida que vai ao encontro dos que estão afastados, uma vida que proclama o amor de Deus, que diz às pessoas que vale a pena crer no Senhor, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus, em nome de Jesus, produz essa fé em nós, Pai. Tire de nós a incredulidade. Tira, Senhor, de nós a incredulidade. Nos ajuda a viver sempre para o Senhor, oferecendo sempre o melhor para o Senhor. É uma fé que vê aquilo que ninguém mais vê, mas que nós vejamos a glória do Senhor revelada em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de nós irmos embora, só lembrar aos irmãos que terça-feira, de oração, domingo, 9 horas da escola bíblica, depois às 10h30, mais ou menos, na live, depois à noite, às 9 horas, saímos juntos. Quando a gente pensa em fazer o melhor com Deus, isso aqui não é uma exigência de pastor, de líder. Se você prestar atenção, você que está fazendo a leitura anual da Bíblia, quando Deus pede que o seu povo leve sacrifício para Ele, para ofertar pelo pecado, o que diz lá? O melhor da sua ovelha, o melhor do seu gado. Quando a oferta era da farinha com azeite, era a melhor farinha, o melhor azeite, porque para Deus não serve qualquer coisa. Ou é tudo, ou é nada. Ou é tudo para o Senhor, ou nada para o Senhor. Pense nisso durante essa semana. Ofereça o seu tudo, toda a sua vida ao Senhor. Você vê a diferença que vai acontecer nisso. Deus te abençoe, te guarde, te leve em paz, te dê uma semana de muitas vitórias, protegidos pelo poder do nome de Jesus de todo mal, que você possa ter sabedoria nas suas decisões, nas suas ações durante esses dias. O Senhor te abençoe, te guarde e nos leve todos em paz, em nome de Jesus. Sim. Sim, nós temos um casal de atrás, o irmão já esteve aqui algumas vezes com a gente, né? O outro já esteve aqui conosco outras vezes, há muito tempo que a gente não se vê, né? Mas obrigado por estarem aqui, tá bom? Muito bem-vindos. Quando voltar, nós estamos aqui, braços abertos para recebê-los. Lembrando que domingo que vem, à noite, nós temos também a celebração da Ceia do Senhor, primeiro domingo do mês de março. Esperamos todos aqui para esse momento especial na presença do Senhor. Deus abençoe e guarde, vamos em paz. Sempre lembrando, né? Abraço, beijinhos, aperto de mão, essas coisas aí. Por enquanto nós ainda estamos distante disso. Tá? Então se cuide para que nós possamos cuidar de vocês também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Ei, tá bom?